bem? Eu sou Larissa Celeste, professora de Língua Portuguesa e Redação. Na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre as alusões externas na redação. Para isso, eu trouxe aqui abordagens filosóficas e sociológicas. Lembrando, vocês não precisam saber de forma extremamente apropriada cada uma dessas composições, mas o que eu tento buscar aqui é de que forma as indagações dessas pessoas podem trazer uma fundamentação argumentativa para a redação de vocês. Vamos começar pelo sociólogo, que agora no mundo contemporâneo ficou bastante em alta, que tem sido bastante falado, que é o Bauman. O Bauman vai trazer no seu livro Modernidade Líquida uma grande crítica a uma sociedade moderna que se faz, que se perfaz em uma relação humana determinada por essa liquidez. O que ele vai demonstrar aqui é uma oposição com uma sociedade sólida, que seria aquela com as relações firmadas, em que as pessoas prezam realmente pelo bem-estar social, em que um vive de fato em relação ao outro. E aqui não, ele vai trazer essa crítica à sociedade líquida. O que seria algo líquido? Algo que está em esfacelamento, ou seja, em processo de deteriorização. E nisso aqui, nós vamos falar como um dos grandes artifícios da própria ideia de modernidade. Ou seja, nós vivemos hoje em um mundo firmado por um sistema capitalista. Uma das vertentes do sistema capitalista é justamente a tentativa de objetivar, ou seja, de buscar de uma forma incessante pelo lucro. E se eu penso e foco no lucro, eu terei algumas consequências sociais desse sistema, ou seja, não apenas financeiras, certo? E uma dessas consequências que o Bauman vai trazer é justamente uma relação de uma sociedade imediatista. Ou seja, se eu quero lucro e eu quero esse lucro logo, eu preciso fazer as coisas, às vezes, de uma forma, inclusive, desmedida e até mesmo inconsequente. Justamente porque o capital vai ser majorado nas relações sociais. Uma outra característica que o Bauman vai ressaltar, e vários outros estudiosos, em relação ao sistema capitalista, são as relações individualistas. Ou seja, eu preciso lucrar e eu preciso lucrar logo. Então eu tenho que pensar em mim, na minha vida. E depois que eu conseguir realmente focar nos meus afazeres próprios, a sociedade, consequentemente, pode ser ou não modificada. Mas não é esse o meu foco. E se eu estou preponderando relações individualistas, relações muito íntimas, muito minhas, eu vivo para mim, eu acabo por tentar colocar em segundo plano as relações humanas. E essa relação que ele vai trazer aqui, não é relações humanas no sentido apenas de pais e filhos, por exemplo, alunos, professores, não. Ele fala inclusive em termos de preocupações sociais. Ou seja, se eu vivo, por exemplo, em um país machista e eu não sofra diretamente relações de intolerância machistas, isso não faz com que não seja uma preocupação minha, porque é algo que está inerente à minha sociedade. Se eu não sou, por exemplo, uma homossexual, mas eu vivo em um país extremamente homofóbico, é um problema também social, embora não seja diretamente meu. E é justamente nessa questão que o Bauman vai se firmar. Ou seja, para eu tentar modificações sociais, eu preciso estar em uma relação de coesão, com todos os corpos, todas as pessoas funcionando de forma atrelada ao seu meio, ao meio em que vivem. E independentemente de suas diferenças, todos devem estar lutando pelo fim dessas intolerâncias, pelo fim desse egoísmo da tentativa de deteriorar o outro, certo? Então a concepção dele que vai ser trazida justamente a ideia de que a nossa modernidade é marcada por um esfacelamento das relações humanas, sejam elas pessoais ou sociais. Depois disso, vamos falar um pouco sobre a ideia de Kant em termos de educação. Nós cristalizamos na atualidade a ideia de que a escola, por exemplo, é a maior formadora educacional de todo o nosso sistema. No entanto, o que seria educação? Hoje nós entendemos a educação muito firmada num nível didático, ou seja, eu vou para a escola, por exemplo, eu preciso aprender português, matemática, história e geografia, saio dali decorando várias coisas, ou eu sei várias relações que estão acontecendo, faço boas provas, tiro boas notas, e aí com isso eu consigo, por exemplo, uma vaga numa universidade. Nós vamos ver um grande mercado escolar hoje, que tenta se vender, por exemplo, para o sistema de vestibulares, de concursos, e normalmente quem é que está em ascensão na nossa sociedade é a pessoa que se alojou nesse sistema educacional. E ela vai ser determinada como a que mais conhece sobre a vida, sobre o mundo de um modo geral. E aí, na verdade, a grande ideia do Kant é justamente subverter essa visão de educação e tentar trazer, de fato, o que seria isso
numa formação inicial do sistema escolar. Aquele lugar, então, onde se cumpre uma função social. O que seria essa função social da escola? É aquela que, sim, vai se prezar pelos conhecimentos didáticos? Obviamente, até porque a linguagem, por exemplo, a língua portuguesa, o inglês, são formadores de uma identidade cultural. A matemática, a física, são relações naturais que acontecem na nossa sociedade e que vão nos permitir o reconhecimento de fenômenos naturais. Eu vou estudar história e geografia, sim, para reconhecer a minha sociedade, o campo em que eu me articulo, quais são as suas formações identitárias. Mas só isso não é o bastante de acordo com ele. Ou seja, o que vai então formar o homem? A educação que ele recebe. Educação essa que não vem não só na ideia da educação familiar ou da educação escolar, mas numa tentativa de veicular uma formação de pensamento crítico, de contextualização em relação ao mundo. Ou seja, aqui essa palavra, ela vai subverter esse viés que existe na nossa sociedade. Nós entendemos de uma forma geral que a escola é o lugar em que se aprende, ou seja, onde os alunos vão ali fundamentar seus saberes científicos e vão se tornar grandes pesquisadores, grandes trabalhadores formados para o mercado de trabalho, enquanto a ideia de educação a nível de conhecimento, de formação intelectual, de formação social, viria da família. A ideia do Kant eu não consigo determinar, por exemplo, que todo indivíduo vai ter uma família. Eu também não consigo colocar na escola um isolamento de sua função social. Então, o que seria de fato essa palavra? Seria toda uma relação de cognitivismo. É uma criação que vai permitir, toda uma formação identitária, que vai permitir com que aquele indivíduo aprenda, apreenda conteúdos, matérias, conversações que vão formar de fato sua bagagem não apenas intelectual, mas também humana. E aí é justamente a frase que ele vai trazer o homem é tudo que a educação faz dele. Ou seja, é justamente por meio dessa formação que eu sei como que será o indivíduo depois, posteriormente, certo? Ainda nesse viés educacional, nós vamos trazer uma ideia do Paulo Freire. Ele vai trazer várias vertentes, como um grande pedagogo, inclusive do nosso país mesmo, e por isso é interessante ressaltá-lo. Ele vai trazer grandes abordagens sobre o sistema educacional, formando aí a ideia do construtivismo, ou seja, a visão da escola que vai ser feita justamente pensando nas habilidades socioemocionais, que vai entender o aluno não apenas como mais um número dentro de sala, como uma ferramenta apenas em que chega um professor e explica e ele só aprende numa relação robotizada. Não. A ideia do Paulo Freire é justamente tentar tirar essa visão maquinária da escola e torná-la de fato um ambiente de socialização, de formação de caráter, de conhecimento. Mas a grande questão que eu gostaria de trazer aqui dele, que pode trazer inclusive questões para outros âmbitos, não apenas educacionais, é sobre uma frase bastante impactante que ele fala sobre o sistema de opressão. Nós vivemos hoje em uma sociedade marcada pela opressão. Ou seja, o aluno na escola não pode dizer tudo que ele pensa, porque o professor não vai permitir, porque o diretor provavelmente vai intervir. Dentro do próprio ambiente escolar, por exemplo, os professores não podem se portar exatamente com as ideologias nas quais eles acreditam, porque eles precisam se vender a um sistema em que, se os pais estão pagando, o professor tem a obrigação de falar o que eles querem. Nós vivemos, por exemplo, um cenário familiar em que hoje jovens crianças não podem expor suas opiniões, seja porque muitos pais fogem do assunto ou porque não acham, não querem falar sobre aquilo. Por vezes não têm nem tempo devido a trabalho e tudo mais, não conseguem essa dedicação de fato ao ambiente familiar. Então o que ele diz independentemente das circunstâncias, desde os mais novos até os mais velhos, até mesmo no mercado de trabalho, nós vivemos em uma sociedade que oprime. E o grande problema dela é que, de tanto ser oprimido, e todos nós somos em algum momento, o sonho desse ser oprimido é que um dia ele consiga ascensão social a fim de se tornar um opressor. Ou seja, ele vai dizer que a nossa sociedade se forma por um círculo vicioso da opressão. Ou seja, hoje eu sou oprimida, isso vai me gerar revolta. E aí lá na frente o que eu quero é justamente me tornar mais um ser opressor. E aí eu vou dar continuidade a esse sistema que em algum momento eu critiquei, certo? Porque justamente essa palavra, ela vai fazer com que haja perda de criticidade. Se não há criticidade, eu não me entendo na minha situação de miserável, de ofendido, eu não entendo a minha necessidade de me rebelar contra esse sistema para tentar subvertê-lo.
certo? Depois disso, vamos falar sobre um outro livro que é bastante interessante, do Thomas More, chamado Utopia. É o próprio título e ele vai tematizar, vai trazer a ideia do que seria essa palavra. Utopia, a própria formação aqui, nós já observamos que esse utopia vai se designar lugar, e o U é um prefixo de negação, ou seja, é um não lugar, é algo que não existe, aquela coisa que você não consegue alcançar. Mas a grande questão do Thomas More é que ele vai criar uma sociedade hipotética. E nessa sociedade, tudo se aloja de uma forma harmônica. Ou seja, nós temos uma visão perfeita em que todas as pessoas são justas, em que tudo acontece de uma forma exatamente idealizada. E o que ele diz é que, na verdade, como o próprio nome já fala e é ironizado no próprio título, isso tudo é utópico, ou seja, essa sociedade dificilmente vai ser alcançada. Mas a grande questão que nós podemos trazer aqui é no próprio nível da definição. O que seria essa utopia, então, de acordo com ele? Ele vai trazer a visão de que muitas pessoas se apropriam da palavra utopia como uma forma de comodismo social. Ou seja, se é utópico ser justo, se é utópico cumprir regras, eu não vou fazer, porque é algo inalcançável. Ou seja, eu me apodero de um discurso que me acomoda. Eu não faço porque eu já sei que nunca vai mudar. Isso aqui vocês podem atrelar a várias questões das próprias discussões atuais. Por exemplo, se vocês forem pensar em nível político, isso aqui está em uma grande efervescência. Ou seja, eu não vou fazer a minha diferença porque os políticos continuam roubando, os políticos continuam corruptos, a nossa sociedade é corrupta, o Estado é todo corrupto, todos estão vendidos a um determinado sistema. E se eu for justo, provavelmente eu vou ser o trouxa da história. Então nós não queremos isso, nós vamos buscando pelo erro por uma tentativa de nos justificar. E o que ele vai fazer, de fato, é a grande subversão disso, que a utopia, em vez de ser esse comodismo social que se aloja, deveria ser uma forma de caminhar contínuo. Ou seja, eu não sei a que lugar eu vou chegar, mas não é que esse lugar não exista. Eu não sei, de fato, quando eu vou chegar até ele, mas o que se importa, de fato, é a caminhada que se faz para tentar a busca por algo justo e igualitário. Certo? E por fim, eu queria trazer também mais uma visão brasileira do Sérgio Buarque, vocês podem citá-lo tanto como sociólogo quanto como historiador, e ele vai trazer algumas concepções muito interessantes que nós vamos esmiuçar melhor em outros vídeos, falando, por exemplo, sobre a teoria do homem cordial, que é bastante interessante também, mas aqui eu gostaria de focar na ideia do jeitinho brasileiro. Muitas pessoas acham que essa expressão, jeitinho brasileiro, ela é criada numa relação de ditado popular, o que é bastante problemático, porque eu vejo isso aqui aparecer bastante em redação. E, na verdade, as pessoas estão se apropriando de uma criação de alguém, de alguma teorização. O Sérgio Buarque vai trazer justamente a vertente do jeitinho de brasileiro como esse homem que é levado por todo um sistema de levar vantagens, ou seja, nós deixamos as coisas para depois, nós tentamos realmente retorno nas nossas conquistas, o brasileiro é aquela pessoa dispersa. Essa criação imagética, que eu acredito que todos conheçam, ela de fato já vai ser falada e descrita na nossa sociedade, mas para tentarmos sair do senso comum e continuarmos falando sobre essa visão do brasileiro que não tem grandes preocupações sociais, políticas, formações identitárias, eu posso trazer uma força argumentativa me utilizando de um nome que de fato tenha propriedade para falar sobre o assunto. Então agora, em vez de simplesmente falar sobre essas particularidades do brasileiro, eu posso me utilizar da expressão, entre aspas, né, porque não é nossa, não é minha, foi criada por alguém, teorizada, jeitinho do brasileiro, justamente para trazer essas noções de como o brasileiro se comporta na nossa sociedade. Isso aqui vai ser tanto teorizado inicialmente pelo Sérgio Buarque, mas quem também quiser fazer a opção de trazer a mesma tematização pelo Roberto da Mata, também pode fazer, porque depois, em outros estudos, ele vai aprofundar também essa expressão. Espero que vocês tenham gostado. Se restarem dúvidas, me procurem pelas redes sociais, pelos nossos e-mails de contato. Abraços e até a próxima!